Bom dia, pessoal. Vamos continuar nossa disciplina agora na semana 2, primeira aula da semana 2. Hoje a gente vai falar da primeira semana do desenvolvimento embrionário, que engloba esses três fenômenos: fecundação, clivagem e nidação. Vamos lá. Bom, primeiro uma comparação dos gametas, certo? Os espermatozoides. Como a gente viu, eles são microscópicos, altamente móveis, eles têm um flagelo, né? Vão ser liberados aos milhões. Já o ovócito, bem diferente, né? Ele tem a maior célula do corpo humano, ele é imóvel, não tem nenhuma movimentação diferente do espermatozoide. O ovócito, na verdade, ele vai sendo levado pelo epitélio ciliado da tuba uterina, né? Quem já fez histologia, o que vai fazer, o epitélio da tuba uterina é um epitélio cilíndrico simples ciliado. Os ciliozinhos têm movimentação e levam o ovócito em direção ao útero. Então, na espermatogênese, olha só, produção contínua após a puberdade, gera 4 espermatozoides por célula. Isso é uma outra diferença também. Quem quiser revisar a última aula que a gente falou da gametogênese, tem muitas diferenças entre a espermatogênese e a ovogênese, né? E o espermatozoide, como eu falei, produzido aos milhões, e já a ovogênese ou oogênese, ela arrestada, esse fenótipo que ele, o pessoal que fez essa figura foi ele. Isso aqui, arrestada, ele quis dizer, a ovogênese, ela inicia antes do nascimento da menina, lembra, com a ovogônia, a ovogônia se diferencia no ovócito primário, inicia a primeira meiose, mas não termina, fica presa na primeira meiose, certo? É esse arrestado que ele botou aí. Aí gera apenas um ovócito funcional e corpos polares. Lembra? A meiose do ovócito primário termina não com 4 células, certo? Vai terminar com um ovócito secundário lá no final e os corpúsculos polares, que são células não funcionais, diferentes da espermatogênese. O espermatozoide é uma célula que tem uma viabilidade boa no trato reprodutor feminino, né? Existem alguns livros, se eu não me engano, Junqueira, ele relata que o espermatozoide no trato reprodutor feminino, ele pode ficar em média até 72 horas vivo no trato reprodutor feminino. Aqui até 48 horas, dependendo, né? Uma média desse tempo, o ovócito tem a viabilidade menor. Ele é viável de 12 a 24 horas após a ovulação. Então, essa janela da fecundação é curta, né? Mas acontece. Aqui, ó, o tempo que o espermatozoide fica no trato reprodutor feminino é o que muitas vezes faz a tabelinha que eu falei na aula passada ir por água abaixo, porque o espermatozoide pode, uma média de 48 a 72 horas vivo no trato reprodutor feminino. Então, a mulher que faz às vezes a tabelinha, né, que faz a conta, no 14º dia eu vou estar fértil, olha só, 72 horas vivo no trato reprodutor feminino, pode dar aí um tempo aí de até, você não sabe, né? Mas você acha que é um dia só que você vai estar fértil, bota aí uns 4 dias de perigo, né? Ou até 5. Bom, e o espermatozoide, ele vai ter, dentre as estruturas, né? Ele vai ter um capuz acrossômico, que a gente falou na aula passada. Esse capuz acrossômico vai conter enzimas, que a gente vai ver por que elas são importantes, núcleo bastante condensado, e essa peça intermediária cheia de mitocôndria. E aqui a cauda, como eu já falei, formada por esse flagelo, estrutura Chaves, né? O ovócito, lembra que ele é liberado do folículo ainda com umas células foliculares ao redor, que a gente chama de corona radiata, tá aqui, ó. Corona radiata, são as células foliculares ao redor. O ovócito também vai ter a zona pelúcida, que são glicoproteínas, que estão também ao redor da célula principal, do ovócito, certo, pessoal? Essas duas são duas barreiras importantes que a gente vai entender agora na fecundação.
palco anatômico. Adoro filme porque ele é bem dramático. Então, isso aqui o trajeto que o espermatozoide vai fazer, né, para alcançar a área da fecundação, que vai ser aqui, ó, a ampola da tubo uterina. Destino final e o local exato onde ocorre a fecundação. Nessa curvatura aqui, nessa região da tuba. Certo? De um lado, de outro. Então, aqui, a primeira barreira, né? Esse aqui é o canal vaginal. O canal vaginal, na época, quando a mulher está no período fértil, a ação dos hormônios, né, da progesterona, do estrogênio, vão modificar aqui o endométrio do útero, mas também vão fazer com que aumente as secreções, né, dessas glândulas uterinas que vêm para cá, para o canal vaginal. Então, nessa época do período fértil da mulher, ela vai estar com mais secreção, essa secreção ela é mais alcalina, porque o ambiente vaginal é ácido, então essa secreção vai favorecer a entrada do espermatozoide e a viabilidade do espermatozoide, né? Ele precisa de um ambiente não ácido, assim, um ambiente mais alcalino. Então, colo do útero, o primeiro grande portão biológico e filtro de seleção, aqui também vão ter as secreções, a mulher estando no período fértil, vão ser secreções que vão auxiliar o espermatozoide na entrada. Os espermatozoides, eles são produzidos aos milhões, mas muitos são defeituosos, não tem uma motilidade certa, tem duas cabeças, então esses espermatozoides anômalos, né, eles costumam ficar presos nas secreções e não conseguem ir em frente. Então, é um filtro de seleção também. Então, o útero, aqui ele está mostrando o útero, a gente viu que o endométrio, que é a camada epitelial interna do útero, que é o que vai mudar todo mês, o endométrio, a mulher estando no período fértil, vai estar com bastante secreção, vai ter os cílios também que vão não auxiliar o espermatozoide, né? Porque o espermatozoide vai ter que, aqui no caso, nadar contra o batimento ciliar da tuba uterina já, né? Ovário, que ele está mostrando onde o ovócito vai ser liberado, a gente já sabe, né? O ovócito é liberado aqui no ovário. No período fértil, é interessante que as ampolas, essa região aqui da tuba uterina, a gente não falou das regiões, né? A gente vê isso mais em histologia, anatomia, mas essa região a gente chama de infundíbulo. Ela, no período fértil, ela se aproxima mais do ovário, porque elas não se tocam. Ovário e tubo uterina não são estruturas que se ligam, certo? Nessa época, ela se aproxima, o ovócito é liberado e capturado pela tuba uterina, que é cheia é um epitélio cilíndrico ciliado. Então, as células da tuba uterina já carregam, né, carregam o ovócito na direção do útero. E aqui na ampola da tuba uterina, pessoal, se o espermatozoide estiver por aqui, vai ter um encontro. Então, a odisseia dos espermatozoides. Aqui é o notebook alien. Falando da acidez vaginal. O ambiente é naturalmente ácido. No período que a mulher não está fértil, o ambiente vaginal é ácido, tem a flora bacteriana, fúngica também na mulher. O ambiente é ácido para proteção contra micro-organismos mesmo. Então, nos primeiros minutos, milhões de espermatozoides já perecem, né? Já morrem por não suportar o pH muito ácido. Mas o líquido seminal, que eu falei na aula passada, para reprodutor masculino, que é produzido pelas glândulas do sistema reprodutor masculino, próstata e as vesículas seminais, principalmente, né? Os bulboretais têm um papel mais de lubrificação, mas esse líquido seminal ajuda a alcalinizar o ambiente vaginal, certo? Então, o filtro cervical, como eu falei, né, as secreções uterinas vão dar uma selecionada nos espermatozoides anômalos, não vão conseguir passar. Então, só os mais saudáveis, né, que tem que ser os mais móveis, conseguem atravessar. E aqui ele está falando, olha, defesas celulares. O trato não é um tubo passivo, células de defesa materna atuam ativamente na identificação e remoção de parte dos espermatozoides ao longo do caminho. Porque isso aqui no final, pessoal, imagina que de milhões de espermatozoides, um consegue entrar no ovócito. Então, aquele monte de espermatozoide vai morrer no trato reprodutor feminino, mas vai
ser fagocitado, vai ser eliminado depois, posteriormente, certo? Bom, olha só, quando o espermatozoide entra no trato reprodutor feminino, ele precisa sofrer um processo para ficar mais móvel. A gente chama esse processo de capacitação. É um processo essencial que, inclusive, em clínicas de fertilização in vitro, tem que acontecer, vai acontecer não no trato reprodutor feminino, né? Que vai ser uma fertilização in vitro, mas tem que acontecer lá na placa de Petri, certo? Então, é um processo que o espermatozoide tem que passar. O que, que é? É uma maturação, ele se torna mais ativo. Então, a capacitação é a remoção de uma cobertura de glicoproteína. O espermatozoide é tipo com uma capinha protetora. Remoção de uma cobertura de glicoproteína e proteínas seminais da superfície, principalmente do acrossoma. Também tem um pouco na superfície do corpo do espermatozoide, mas principalmente aqui no acrossoma. Onde que acontece normalmente? No útero, principalmente no útero, ou nas tubas uterinas, através de substâncias secretadas por essas porções. Então, aqui mostrando, dura cerca de 7 horas. Também na fertilização in vitro, dura mais ou menos esse tempo, certo? Então, aqui, antes da capacitação, o espermatozoide é pouco móvel, certo? Ele parece que é como se ele estivesse preso nessa capa protetora de glicoproteínas e proteínas seminais. O movimento da cauda é linear e padronizado. Depois que ele passa pela capacitação, que é essa remoção, olha só, os fluidos uterinos removem as proteínas, ocorre a hiperativação da cauda, então a cauda do espermatozoide fica supermóvel, e agora ele está desbloqueado para reconhecer e penetrar as barreiras do ovócito. Então, esse processo de capacitação é essencial. O farol químico, vocês notaram, pessoal, eu não quis falar na hora, olha só. E aqui, principalmente, o ovócito, nesse caso aqui, a cada mês, um folículo libera um ovócito. Varia de qual ovário. Ovário direito, num mês, ovário esquerdo, no outro, não tem um padrão assim. Esse, por acaso, foi liberado nesse ovário, certo? Como é que o espermatozoide vai poder, aqueles milhões de espermatozoides, uma galera pode ir para o campo certo, uma galera pode ir para o campo errado, que não vai achar ovócito nenhum. Como que essa sinalização ela é melhorada? Porque o ovócito está interessado em ser fecundado, né? O que acontece? Quimiotaxia, a gente chama isso de quimiotaxia. Quimio de química, taxia de atração. Então, o ovócito ele vai liberar substâncias. Isso vai acontecer em outros processos do nosso corpo também. No sistema imunológico, isso acontece bastante. Mas, agora estamos falando do ovócito, né? O ovócito ele libera substâncias quimiotáticas para atrair os espermatozoides até ele, certo? Então, ó, o ovócito não é um alvo passivo, aguardando no escuro. As células foliculares, né, as células da corona radiata, liberam sinais químicos no fluido da tuba uterina. E aí acontece a quimiotaxia. Centenas de espermatozoides já capacitados, viu que já foi para centenas. Antes eram milhões, milhares, centenas. Alcançam as proximidades. Eles leem esse gradiente químico, eles detectam, né? Alinhando suas rotas e guiando-se com precisão milimétrica para o encontro final. Né? O interesse é do ovócito. Fecundação, pessoal, olha que legal. Ela vai acontecer na ampola do tubo uterino. Então, olhando de novo, essa imagem é do MUR, da embriologia básica e embriologia clínica, né? Olha só, aqui isso aqui vocês esquecem por enquanto. Aqui é onde aconteceu, ó, isso aqui é o ovário, tubo uterina, útero. No ovário, ó, maturação folicular, olha que bonitinho, quem quiser fazer uma retrospectiva, pode olhar depois isso aqui, ó. Folículo primário inicial, maturação folicular, lembra que enquanto matura folículo, eles começam a liberar estrogênio, que já vai fazer a camada proliferar, o endométrio aqui proliferar, certo? Entra na fase de crescimento, que é a fase estrogênica. Aqui o ovócito já prontinho para ser liberado, pessoal.
termina a meiose 1, finalmente, libera o ovócito secundário já. Olha só, quando libera o ovócito secundário, vem junto o líquido antral, lembra do antro, esse espaço aqui, a tubuterina capta esse ovócito. Fica o corpo lúteo para trás, que são as células foliculares e as células da teca, certo? Esse corpo lúteo vai liberar progesterona. Essa progesterona vai fazer com que o endométrio do útero passe para a fase lútea ou progestacional, uma fase em que ele alcança assim, a sua altura máxima de desenvolvimento, certo? Ele fica perfeito para uma anidação. Se acontecer a fecundação, o embriãozinho, que a gente vai ver daqui a pouco, ele começa a produzir o beta-HCG, que vai manter o corpo lúteo vivo. Se não tiver fecundação, pessoal, o corpo lúteo, depois de uns 12 dias, vira um corpo amarelo, um corpo albicans, que é uma cicatriz, e para de produzir progesterona. O hormônio lá embaixo, toda essa camada endometrial aí vai embora, e aí entra na fase menstrual, certo? Mas neste caso vai haver a fecundação. Olha só, o ovócito secundário foi capturado pela tubuterina. Nessa região aqui, ele vai ser fertilizado, certo? Essa região é a ampola da tubuterina, essa curvatura, certo? Que eu falei para vocês. Essa região infundíbulo, ampola, aqui é a região que a gente chama de istmo e aqui é a intramural. O desenho não está muito fidedigno, não, porque à medida, esse lumen, a luz da tubuterina, à medida que vai chegando no útero, ela vai afunilando. Mas, valeu. Então, porque o que interessa aqui é a gente ver a região da tubuterina que vai acontecer a fertilização, certo? Ou fecundação. Já já a gente vê esse resto. Fecundação, a fertilização ou fecundação ela é composta por fases, certo? Então, a primeira, pessoal, o espermatozoide se aproxima do ovócito. Lembra que esse ovócito secundário, quando ele é liberado, ele inicia a meiose 2, mas ele também interrompe. Pois é, está interrompida a meiose 2. Aqui a gente tem o citoplasma do ovócito, essa região azul é um espaço periuterino, mas isso aqui não precisa saber. Isso aqui é o que interessa. Esse é o ovócito. Esse verdinho aqui é a zona pelúcida. É aquela camada de glicoproteína que está no ovócito desde o início da maturação folicular. E aqui, esse monte de células são as células foliculares, que a gente chama de corona radiata. Então, ó, primeira fase, a passagem do espermatozoide pela corona radiata. Aqui está maior, ó. O espermatozoide vai ter a capa, o capuz acrossômico, ele se aproxima da corona radiata, toca nas células da corona radiata. Quando ele toca, vai acontecer o que a gente chama de reação acrossômica. Vocês voltarem para a aula lá, lembrarem, né, da aula de reprodutor masculino, o acrossoma é a vesícula acrossômica, ela se formou a partir do complexo de Golgi durante a diferenciação, né, da espermátide em espermatozoide. Esse acrossoma é cheio de enzimas líticas. Líticas é de lise, cheio de hidrolases, várias. Então, essas enzimas vão fazer a dispersão das células foliculares, pela enzima, principalmente, ó, hialuronidase. Isso aqui a gente chama de reação acrossômica. Por quê? Porque o espermatozoide quer passar por essas células foliculares, certo? As células foliculares, elas são uma barreira. Conseguiu passar pela camada de células foliculares, vai tocar na zona pelúcida, que é esse 3 aqui, ó, pessoal. Penetração na zona pelúcida. Quando toca na zona pelúcida novamente, libera outras, aqui no caso, a crosina, que é uma enzima proteolítica, e vai acontecer uma reação na zona pelúcida, chamada de reação zonal. A zona pelúcida, aqui o ovócito, quer dizer, a zona pelúcida, ela contém glicoproteínas, certo? São proteínas ligadas a açúcares. Quando o espermatozoide toca e ele tem, né, o receptor, o espermatozoide humano vai reconhecer o ovócito humano através de receptores. Quando toca,
a zona pelúcida faz essa reação zonal e modifica toda a capa dela, a composição molecular. Então, se chegar outro espermatozoide um pouco depois, já não reconhece mais. Porque a zona pelúcida, como ela já foi reconhecida, ela esconde os receptores de reconhecimento e expõe outros que o outro espermatozoide não reconhece mais. É importantíssima a reação zonal porque ela impede a poliespermia, que é a fecundação por mais de um espermatozoide, que é inviável, incompatível com a vida, certo? Então, depois dessa reação zonal, vai ter a fusão da membrana plasmática do ovócito e do espermatozoide. Esse desenho também está erradinho. O que entra no ovócito é só o núcleo do espermatozoide, pessoal. A cauda, microtúbulos, né, as mitocôndrias vão ficar para trás. Não entra tudo isso aqui, não. Vai entrar só o núcleo. O desenho é do Moore. Olha que só que legal, tomara que esteja aparecendo. Ó. Isso aqui é um desenhozinho, isso aqui é o espermatozoide, tocou na zona pelúcida. Isso aqui está aparecendo primeiro, né? Isso aqui é um experimento que na época que eu fiz biologia, o professor fazia isso na sala. Isso aqui é com gaveta de ouriço do mar. Tem o ouriço masculino, a ouriça do sexo feminino, e aí numa placa de Petri, embaixo acho que numa lupa a gente conseguia ver, pessoal, quando o espermatozoide do ouriço toca, a gente não vê a zona pelúcida, mas toca essa região, a gente vê essa membrana, ó, tá vendo essa estrutura aparecendo? Isso aí é a reação zonal. Então, até nos seres vivos isso acontece, para evitar anomalias genéticas. Porque se entrar mais de um espermatozoide no caso, vai ter um número de cromossomos totalmente incompatível. Aqui é a reação zonal, agora vamos lá. Então, deixa eu começar de novo. Ó, tá vendo? Só a cabeça do espermatozoide entrando. Peraí, fazer um negócio. Vou começar de novo. Ó, o espermatozoide vai entrar em contato aqui já com a zona pelúcida. Ah, tá. Esse aqui é a vesícula cromosômica, o espermatozoide liberando. Isso aqui esse aqui vai ser a reação zonal. São grânulos da zona pelúcida que vão ser liberados para evitar a polispermia. Ó, a membrana plasmática do ovócito captura, né, a cabeça do espermatozoide consegue entrar. E aqui já vai ter a formação dos pronúcleos, que a gente vai ver já já. Então, ó, reação zonal, essa reação muito maneira, que dá para ver em laboratório, com ouriços do mar, né? No caso do couriço do mar, e quando eu fazia graduação também do couriço, é uma alteração da zona pelúcida após a entrada do primeiro espermatozoide, tornando-a incapaz de se ligar ou permitir a passagem de qualquer outro espermatozoide, certo? Evitando assim a polispermia. Bom, olha só o que acontece. Quando o espermatozoide, isso aqui também, essa figura aqui é ilustrativa, pessoal, porque o espermatozoide não entra inteiro assim, não. Como eu falei, como vocês viram, é só a cabeça dele. Vai ter, finalmente, quando o ovócito secundário ele é fecundado, ele termina finalmente a segunda divisão meiótica e forma, olha só que bonitinho, o pronúcleo feminino. O espermatozoide, o núcleo do espermatozoide também vai descondensar e vai formar o pronúcleo masculino. Olha só, no caso aqui, o cromossomo se descondensa, formando o pronúcleo feminino, no ovócito. Formação do pronúcleo masculino. A cabeça do espermatozoide aumenta para formar o pronúcleo masculino. O cromossomo também descondensa. Lembra, pessoal, que gameta é uma célula haploide. Então, a gente tem N aqui e N aqui. N mais N, N mais N, aqui, ó. Fusão dos pronúcleos. N mais N, olha que lindo. Pronúcleo feminino fusiona com o pronúcleo masculino. O que vai ter, pessoal? Um zigoto, a gente já chama de zigoto, 2N. A célula retoma o seu número normal de cromossomos,
certo? 46 cromossomos. Fusão dos pronúncleos, formação de um zigoto 2N. Quando mistura o material genético, pessoal, a gente já vai chamar de zigoto. Já vai ser a primeira célula do embrião, certo? Bom, após a formação, tá? Vou ler de novo. Depois da fecundação, da passagem, todas essas fases que eu falei agora, vai ter a fusão dos pronúcleos, certo? Olha só, a gente vai ter a formação do zigoto. O zigoto vai entrar num processo que a gente chama de clivagem. O que é clivagem? Vão ser divisões mitóticas, esquece agora a meiose, certo? Agora o zigoto só vai fazer mitose. Vão ser divisões mitóticas repetidas do zigoto, resultando em um rápido aumento do número de células. Olha só, vocês notarem, aqui o zigoto separadinho, para vocês verem a divisão mitótica sucessiva, e aqui essa clivagem vai acontecendo ao longo da passagem do zigoto pela tuba uterina, certo? Então, olha só, de uma célula que juntou para o núcleo masculino e feminino, formou uma célula 2M finalmente. Ela começa, divide em 2, 4, 6, 8, aí começa. 2, 4, 8 e vai em frente, certo? Essas célulazinhas, elas são chamadas, ele já é o embrião, né? Elas vão ser chamadas de blastômeros, certo? A clivagem, então, ocorre na passagem do zigoto pela tuba uterina. Se vocês notarem, tá vendo essa camadinha verde aqui? Isso aqui ainda é a zona pelúcida, pessoal. A zona pelúcida, ela vai manter o zigoto em um tamanho X. Então, a cada divisão mitótica, o zigoto não vai crescer. As células aqui vão diminuir. Vai acontecer o que a gente chama de compactação. As células vão, a cada divisão, vão se tornando menores e mais compactas. No final, daqui a pouco essa zona pelúcida vai sumir, a gente vai chamar esse zigoto de mórula, que vem, tornam-se menores as células, né? Tornam-se menores a cada divisão devido à presença da zona pelúcida. É um processo que a gente chama de compactação, que vai formar esse zigoto. Agora a gente não chama mais de zigoto, a gente vai chamar de mórula, que ele parece uma amora. Não sei se vocês conhecem a amora, essa frutinha, que é cheia de bolinha pequenininha. Esse nome veio da amora mesmo. Então, acontece isso. Então, nessa forma chega ao útero. Esse trajeto ao longo da tuba uterina, essa clivagem, demora de 3 a 4 dias após a fecundação, certo? A mulher ainda nem imagina o que aconteceu. Está acontecendo esse evento importantíssimo, está acontecendo nela e ela não imagina. Vamos ver um videozinho aqui? Tá? Eu botei no. Compactação desse. Está acontecendo uma placa de Pérez. Mas da bola apareceu aqui, tem uma outra etapa que a gente vai falar. Mais um novo. Agora vamos voltar para a nossa.
Aí, gente, eu deixei bem esse tá aqui na aula, eu vou disponibilizar para vocês, mas também está lá nos materiais, na referência dos materiais didáticos, viu? Mas, cribagem. Novamente, isso aqui é para vocês verem uma outra visão, ó. A clivagem, ó, a zona pelúcida amarelinha aqui. Deixa eu botar no computador ali. Amarelinho, aqui o zigoto, né? Dividindo em 2, 4, 8, 16, e aí vai. Você tem um estágio de 8 células. As células, novamente, são chamadas de blastômeros. A gente pode chamar também esse zigoto de blástula. Pode ser que em alguns livros vocês vejam isso. E quando está bem compactozinho, esse zigoto a gente passa a chamar ele de mórula, que é assim que ele chega no útero, certo? Então, ó, aqui é um confinamento estrutural, né? Porque a zona pelúcida mantém ali as células as células não, o zigoto naquele volume. As células, a cada divisão, elas vão ter que ir diminuindo de tamanho. Ó, o embrião não cresce em volume, apenas subdivide curiosamente, né? Tipo, que é indramático. Então, ó, lindo. Então, a clivagem, né? Se vocês notarem, ó, depois que toda esse processo de clivagem acontece, ele chega como mórula no útero. Depois de 3 a 4 dias, até 5 dias, chega dessa forma no útero. Daí, pessoal, finalmente, essa zona pelúcida, olha aqui, a zona pelúcida é desfeita e agora vai poder acontecer o processo de nidação, porque até então zigoto não. Agora, uma mórula que vai virar, ó, depois que ela se livra da zona pelúcida, a gente passa a chamar essa mórula de blastocisto, mas vai acontecer uma outra coisa importantíssima, olha só. A mórula é esse embrião compacto cheio de células. Essas células vão se subdividir em duas populações celulares, que a gente vai ver aqui dá para ver melhor. Uma massa celular mais interna, que a gente chama de embrioblasto, e uma camada de células externa, que a gente chama de trofoblasto. Olha só, embrioblasto. Esse embrioblasto, pessoal, que aqui também é um blastocisto mais avançado, ele vai formar um embrião, embrioblasto. Vai formar um embrião, trofoblasto. Trofo é de alimentação. Essas células do trofoblasto, vocês vão ver já já, ela que vai formar depois os anexos embrionários, principalmente a partir da placenta, certo? Então, trofoblasto, uma delgada camada celular externa, que a gente vê também, ó. E o embrioblasto é a nossa célula interna que vai formar o ser humano. O futuro ser, quando ele está nesse formato, a gente chama de blastocisto. Blastocisto, olha que bonitinho. Blastocisto aqui, um blastocisto mais imaturo, aqui um blastocisto bem já mais madurinho. Esse sim já cresce em volume porque já se livrou da zona pelúcida, certo? O blastocisto permanece suspenso nas secreções uterinas por cerca de 2 dias. Outra função importante das secreções uterinas é essa, dar o suporte para esse blastocisto e nutrição também, certo? Porque essa passagem agora está lenta. Pronto. Certo. Então, cerca de 6 dias após a fertilização, o blastocisto vai se ligar, vai aderir ao epitélio do endométrio pelo polo embrionário. Que é isso? O polo que tem o embrioblasto. Aqui, pessoal, essas células são as células já do endométrio, isso aqui é uma glândula endometrial. Então, essa
essa região aqui já é materna, é a parte do endométrio. Aqui é o blastocisto que colou no endométrio, certo? As células em azul é o embrioblasto, as células em amarelo é o trofoblasto. O embrião cola no endométrio pelo polo embrionário, certo? Logo que adere, olha só o que acontece. O trofoblasto, são essas células externas aqui, ele vai se proliferar rapidamente, pessoal. E ele se subdivide em duas populações celulares. O que a gente vai chamar de citotrofoblasto, que é essa camada externa aqui, que antes a gente chamava de trofoblasto, agora é o citotrofoblasto, e uma camada mais invasiva, que vai começar a cavar o endométrio. A gente chama de sincício trofoblasto. É uma massa protoplasmática multinucleada. O que é protoplasmática? É uma massa celular composta por células invasivas, né? Elas vão invadir o endométrio. Não dá para ver membrana plasmática diferenciando essas células, por isso chamado de protoplasmático multinucleada, e essa massa, o sincício trofoblasto, é que vai começar a levar esse blastocisto para dentro do endométrio, pessoal. E uma parada importante que não está escrito aqui, não sei por que eu não escrevi, mas o que acontece, pessoal? É o sincício, esse endométrio aqui está perfeito para anidação e tem que continuar assim. Para continuar assim, perfeito para anidação, a progesterona tem que continuar a ser produzida. E quem está produzindo a progesterona? O corpo lúteo. Então, o sincício trofoblasto começa a liberar um hormônio que vai cair aqui, ó, na corrente sanguínea materna. Esse hormônio a gente chama de beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica. Esse hormônio é que é detectado nos testes de gravidez, certo? O que acontece? O beta-HCG cai na corrente sanguínea materna e sinaliza para o corpo lúteo que ele tem que continuar produzindo progesterona. E assim o corpo lúteo não vai morrer depois de 10 a 12 dias, né? Então continua produzindo progesterona. Então, o cisto trofoblasto invade o epitélio endometrial, através da produção de enzimas, né? Ele consegue fazer essa invasão. No fim da primeira semana, o blastocisto está superficialmente implantado no endométrio. Nessa fase, o blastocisto, pessoal, o embrião, né? O embrião está aqui. Agora já está, é o embrioblasto. Mas toda essa estrutura ela vai entrar completamente no endométrio. Então, no fim da primeira semana, isso só começou, certo? Nessa fase, o embrioblasto, ele começa a formar uma camada de células que vai ser voltada para essa cavidade aqui. A gente chama de cavidade blastocística. Isso aqui não é um blastocisto. Então, essa cavidade é a cavidade blastocística. E essa camadinha de células que surgiu do embrioblasto, a gente chama de hipoblasto. Certo? Vamos de novo dar uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo também é bem legal e eu também botei ele no. Deixa eu botar aqui. Eu também botei ele. Eu também botei ele na nossa referência bibliográfica. Deixa eu botar aqui para apresentar outra coisa. Partilhar. Vamos lá. Eu não quero aprender física básica. Que bom que tem quem goste, né? Tem isso, física. Olha que lindo, galera. Mórula, assim vai chegar no útero, lembra? Só que ainda está com a zona pelúcida. Olha que lindo, ainda está com a zona pelúcida ao redor. Se livra da zona pelúcida e agora vai começar uma diferenciação, gente. Ó, ele mida. Aqui já tá. Então, deixa eu parar isso aqui. Não! Oh.
quero explicar para vocês o babado. Olha só, nesse desenho aqui, ele está lidando como mórula, mas ele já lida como blastocisto, certo? Pelo polo embrionário, lembra? Deixa eu ver, ó, pronto. A anidação, talvez aquilo é a capa externa, né? Por isso esse monte de células aqui. Essas células, pessoal, ao redor, é o citotrofoblasto, lembra? E, quer dizer, vamos lembrar, o blastocisto, quando ele ainda está não matando no útero, quando ele ainda está suspenso no útero, a gente vai ter, né, essa massa celular interna, que a gente chama de embrioblasto, e essa camada de células externa, que é o trofoblasto. Quando o blastocisto, isso aqui é a cavidade blastocística, quando o blastocisto mida pelo polo embrionário, aí sim, se o trofoblasto se diferencia em duas populações celulares, o citotrofoblasto e o sincício-trofoblasto. Sincício-trofoblasto, essa camada não, é essa massa celular invasiva multinucleada, e vocês vão, ó, tá em inglês, mas ó, dá para ver, citotrofoblasto, o hipoblasto, que vai acontecer, essa diferenciação é uma diferenciação no embrioblasto. Esse nomezinho ainda a gente vai ver na próxima aula. Ó, o sincício trofoblasto, ele vai produzir beta-HCG e vai liberar aqui, ó, endométrio capilar, né? Isso aqui é um capilarzinho, um vaso sanguíneo já materno. Ó, o sincício, isso aqui já está, é isso que o sincício faz, ó, o sincício trofoblasto. Aqui, a primeira semana do desenvolvimento embrionário, pessoal, termina aqui, no início da anidação. Nesse vídeo vocês vão ver o resto da anidação, mas a gente vai ver o resto da anidação na próxima aula. Olha só o que o sincício faz, gente. Maravilhoso, né? Ó, continua crescendo, invadindo ali o endométrio. Aqui, ó, o endométrio volta a ficar contínuo, certo? O embriãozinho acabou e plantou e o endométrio volta. Olha só o sincício crescendo. À medida que ele cresce, porque como eu falei para vocês, gente, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto derivaram do trofoblasto, que vai virar trofo de alimentação. Essas populações celulares, o sincício, ele a gente vai ter aula de placenta. Ele é que vai iniciar a formação da placenta. Olha só, aqui ele já está, à medida que ele cresce, o sincício trofoblasto cresce, ele já vai pegando capilar materno, olha só. Isso aqui, nesses espaços são chamados de lacuna, a gente vai ver na aula de placenta. Também captura várias secreções, né? Tem muita, nessa etapa, o endométrio tem muita secreção glandular, ele também captura. Muita glândula, né? Certo, ele já vai terminar. Vai blastocística. Lindo. Então, bora lá, deixa eu voltar para cá. Ele tá voltando o vídeo. Eu vou botar aqui para vocês. Eu vou passar o tempo. É, então, aqui, nidação, final da primeira semana, o embriãozinho já está. Ou sempre que eu volto do vídeo, tem algum bloqueio, pessoal. Ó, aqui um outro videozinho, também de novo, isso aqui é clivagem, a zona pelúcida aqui, ainda aqui. Compactação, mórula, chegou no útero, vai nidar. Isso aqui vai aparecer outras estruturas, vocês vão ficar doidos. Aqui, ó, fechou, isso é só o que a gente vai ver. Ó,
Olha a pessoa aparecendo já. A gente vai ver direitinho, tá? Então é isso. Obrigada. Até a nossa próxima aula. Terminamos a primeira semana. A mulher ainda não tem ideia que ela está grávida. Parabéns.